Senhor. Que promessa gloriosa. Mais que vencedor. Quando nós olhamos para as Escrituras e vemos que no tempo das eras sempre houve um vencedor. E para nós deste último tempo há uma promessa tão gloriosa: ao que assentar, farei com que se assente comigo no meu trono. Senhor, nós estamos nesta jornada, nesta noite, as espadas ainda estão levantadas, as nossas Bíblias ainda estão abertas, e estamos olhando, Senhor, para o além, para o outro lado do rio, para cada promessa que o Senhor nos tem feito. E se estamos de pé aqui, Senhor, é por Tua graça. Porque tantas são os ardis do inimigo que tem vindo, e as provas e lutas e tentações que vêm sobre Teus filhos, mas nós ultrapassaremos todas as coisas que o inimigo coloca no caminho. Contigo, Senhor, ultrapassaremos muralhas. Foi Davi, o Teu servo, que disse isto, Senhor. E nesta noite, Pai, nós queremos que o Senhor abençoe nossos corações, que prepare bem a terra de nossos corações, Senhor, todo o nosso espírito, toda a nossa mente, toda a nossa alma, nossos lábios, nossos ouvidos, os canais de nosso espírito, imaginação, memória. Pai, tudo que compõe este corpo físico que ainda está em contato com esta dimensão, Senhor, que o Teu Espírito tome conta e a liderança desta reunião nesta noite. Estamos aqui tão necessitados, Pai, e pedimos que as bênçãos do Senhor repousem sobre cada coração, na bênção da palavra, no nome de Jesus Cristo nós oramos para a Tua glória. Amém, Senhor. Amém. Boa noite a todos os irmãos, que Deus abençoe a todos. Nós vamos tomar as Escrituras da Palavra de Deus. Queremos tomar aqui no livro de Salmos, e vamos tomar capítulo 25. Salmo capítulo 25, Salmos de Davi, e o versículo 14. Vamos falar sobre segredo. Diz assim então: o segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber o seu conserto. O segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber o seu conserto. Conserto quer dizer aliança, pacto. Agora, antes de Salmos, no livro de Jó, no capítulo 4, Jó 4, verso 12, diz assim: uma palavra se me disse em segredo, e os meus ouvidos perceberam um sussurro dela. Uma palavra se me disse em segredo, e os meus ouvidos perceberam um sussurro dela. Amém. Podem assentar, irmãos. O Senhor tem provido para que nós pudéssemos estar neste 7º dia da semana, sábado, para virmos, para termos este tempo na presença do Senhor. E nós somos ensinados que todas as coisas há um propósito. Nada das coisas que Deus faz
deixa de ter um propósito. E quando o profeta, irmão Brana, pregou a mensagem, o poder de Deus, ou o poder de transformação, e a mensagem liderança, ele pregou todas as duas no mesmo dia. E ele, quando pregou esta mensagem, ele estava na cidade de Presco, no Arizona, e de manhã ele pregou o poder de transformação e à tarde ele pregou liderança. E este lugar que ele estava pregando era um parque para trailer, e os irmãos ali da cidade de Presco ali, disseram para ele se durante aqueles dias que ele estava por ali, se ele não gostaria de caçar com eles. E ele prontamente disse que iria caçar com eles. E foi. E naquele dia eles então subiram ali aquelas montanhas, onde estava a base do acampamento que esses irmãos tinham, e onde eles se alojavam ali durante o período de caça, e eles subiram ali em cima. E então, preparando, fazendo os preparativos, e as coisas todas ali, as barracas, e as armas, munições, e fazendo planos de o que seria feito durante aqueles momentos de caça, a noite já caiu logo em seguida. E o irmão Brana, então, se afastou daquele grupo de irmãos e adentrou a mata, entre os arvoredos de pinheiro que havia por ali, e havia um toco de madeira. Ele sentou sobre aquele pedaço de madeira e ficou olhando o firmamento, a esfera celeste, com muita seriedade. Bem lá, descendo nos céus de Arizona, um cometa muito grande riscou ali o céu, e ele ficou observando aquilo ali seriamente. E então, ele retornou outra vez para o acampamento e disse: naquilo ali há um significado. Aí os irmãos perguntaram para ele, esperando que ele desse a resposta de uma grande revelação, para ele dizendo: mas, irmão Brana, o que isto significa? Ele disse: isso quer dizer algo comigo. Isso foi no dia 31 de outubro de 1965. 31 de outubro de 1965. Ele disse: isto tem relação comigo. 2 meses depois, a estrela da 7ª era se apagou. A estrela verdadeiramente se apagou. O corpo daquela estrela se apagou. Mas ela brilha hoje em nossos corações. Nós somos a continuação deste brilho. Nós somos a voz, nós é que transportamos agora esta luz. Embora essa estrela verdadeiramente foi para o solo, como qualquer homem, porque a Bíblia diz que todos os homens estão sujeitos à morte. Nós temos o nosso tempo, porque há tudo, um tempo para tudo debaixo do sol, dos céus, na terra. Como eu estava dizendo agora há poucos dias, num culto fúnebre, ali para aqueles irmãos, eu disse: cada vez que eu olho na Bíblia e vejo que a Bíblia diz que o tempo da morte é um tempo de alegria, eu ficava pensando o porquê que morte está, por que ele diz que morte está associado com alegria, sendo que morte é separação, morte é tristeza, morte é a dor, morte é a saudade. Até que eu, certo dia, viajando por um determinado lugar, eu olhava pelas estradas e via as pessoas plantando na beira da estrada maquinários e tudo mais, e você não via uma pessoa sorrindo. As pessoas ali sérias, dirigindo o maquinário para lá, outros trazendo para cá, e aquele povo todo fazendo aquele trabalho. E alguns quilômetros mais para adiante, mais para frente, havia um outro grupo de pessoas, mas desta vez eles estavam colhendo, e eles estavam sorrindo. Aí eu pensei, aí está a coisa. Então, morte é uma colheita, e na colheita, para Deus, porque a Bíblia diz que à vista de Deus,
a morte dos seus santos lhe causa alegria. De poder trazer este crente, esta alma, né, para mais perto dele. Então eu penso, todas as coisas verdadeiramente têm um significado. Nada é sem significado. Por mais insignificante às vezes que nós pensamos que possa ser, mas por trás daquilo há um significado. E haverá um tempo, haverá um dia que nós saberemos o que aquilo queria dizer, o que aquilo significaria. Amém? Que Deus nos abençoe. E nós queremos pensar nesta noite, neste tema sobre segredo. Eu recordo quando estava ainda na ativa, trabalhando, no ano de 2001, a corporação me convocou para que eu fosse fazer um curso. E o nome do curso era Inteligência Militar, Inteligência Policial Militar. E neste curso nós aprendemos coisas assim que não é comum de uma pessoa normal, de um cidadão do dia a dia, de um cidadão comum. E ali eles diziam, eles até mesmo citaram a Bíblia, falando de Moisés, quando aqueles espias saíram e foram até a terra da Palestina e entraram para espiar a terra como espiões, porque o assunto do curso era totalmente inteligência militar. E eles começaram então a falar aquelas coisas sobre documentos e tudo mais, e nos ensinaram que para tudo, seja na parte administrativa ou na parte operacional, tudo tinha um grau de sigilo. E ele se dividia em 4 partes: reservado, confidencial, secreto e ultra secreto. Então, aquelas coisas reservadas, você observava que as coisas reservadas era para um número maior de pessoas. Quando aquilo era um assunto confidencial, o número de pessoas já diminuía um pouco. Quando chegava a ser um assunto secreto, aquele número diminuía mais ainda. Mas quando aquilo chegava a ser um assunto de alta complexidade e fosse ultra secreto, daí era 1 ou 2 pessoas só que ficava sabendo. Dentre aquela multidão de 15 mil, 20 mil homens que tinha naquela força, apenas 1 ou 2 teria o conhecimento daquele assunto agora ultra secreto. E eu fiquei pensando, a mesma coisa é Deus. Porque o profeta diz que quando Jesus esteve na terra, ele disse assim: eu já não vos chamo mais servos, mas eu vos chamo de amigos. E tudo aquilo que meu Pai me revela e me diz, eu dou a vocês a conhecer. Tudo aquilo que meu Pai me fala, eu dou a conhecer a vocês. Estava lendo uma mensagem ontem, o profeta disse assim: olha, nem tudo que Deus me fala eu posso contar para vocês. Nem tudo que Deus me fala eu posso contar para vocês. Toda a vida que o profeta tentou, durante a primeira e a segunda puxada, contar as coisas, só dava errado. E você viu aqui que ele, quando este amigo de Jó disse para ele que um segredo, uma palavra de segredo lhe foi contada, e que ele ouviu um sussurro. Agora, sussurrar ou sussurro, você faz o quê? Você fala bem baixinho no ouvido, né? Ou você coloca uma trombeta e sai falando. Quando você sussurra, veja o que ele fala ali, ó. Uma palavra se me disse em segredo, e os meus ouvidos perceberam um sussurro dela. Bem baixinho no ouvido. Fala bem devagar. Agora, se os segredos, se Jesus disse que os segredos, ele disse, o que o Pai me fala, eu vos dou a conhecer, e isso é para amigos, só para amigos,
Isso deduz o quê? Que para se contar um segredo precisa de uma amizade. Não há como contar um segredo se não houver uma amizade. Se você é amigo de Deus, como Abraão foi chamado amigo de Deus, então você vai saber do segredo. Ele vai fazer conhecido este segredo. Porque o segredo se conta para pessoas de confiança. Ali eles diziam que só 2 pessoas podiam conhecer os assuntos ultra secretos. Ou era o presidente da República, ou era, no caso federal, ou era o governador do estado, ou era o comandante-geral daquela força, fosse ela da Marinha, fosse ela da Defesa, fosse ela do Exército, da Aeronáutica, da Polícia, seja de quem for, o último homem, a mais alta autoridade, ele era o único que podia conhecer esse documento ultra secreto. Que era um documento que tinha agora algo sigiloso, algo oculto, algo escondido, tão secreto, que só na investidura daquele cargo é que aquele homem podia ter conhecimento a respeito daquele assunto ultra secreto. Porque é isto que quer dizer segredo, algo sigiloso, confidencial, secreto, oculto, escondido. Não é para qualquer um. Enquanto o mistério é algo de difícil compreensão, o segredo é algo secreto, que se diz só para pessoas de confiança e que vão fazer daquele segredo continuar sendo um segredo. Jó estava nesta miséria, estava nessa condição, porque a história de Jó, eu já vi pessoas dizendo que a história de Jó era apenas uma alegoria. Irmãos, a história de Jó é uma história real, uma história como a de Abraão, uma história como a de Daniel, uma história como a de Noé, uma história como a dos patriarcas. Jó começou a ouvir e ele foi ouvindo. Não sei se foi 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, e ele foi ouvindo, aquilo foi internalizando nele, até que um dia aquilo que ele tinha tanto ouvido, agora ele viu. Então Deus o que fez? Começou a contar os seus segredos para este patriarca de Uz. Começou a contar este segredo para o seu profeta. Começou a contar para ele aonde que o Redentor ia nascer, aonde que o Redentor ia morrer, o que acontecia com o zodíaco. Para tanto que certa vez ele olhou para o grande firmamento e disse, mas quem fez a constelação do Órion? Quem fez a constelação do Sete Estrelo? Quem fez a constelação da Ursa? Quem fez isso? Ninguém poderia ter resposta. Agora, ele era um astrônomo? Não, ele era um profeta. Então Deus estava suposto a revelar a ele todos os segredos. Aí, veja, Daniel. Para que Daniel visse um anjo, primeiramente ele teve que passar pelo teste da cova dos leões. Para que Abraão visse Elohim, ele teve que esperar 25 anos de teste. Para que Noé visse o arco-íris, ele teve que ficar 150 dias sobre a água do dilúvio, a arca sacolejando de um lado, sacolejando de outro lado, e provas e testes sozinho, até que um dia esta arca encostou no chão, e um dia ele pôde vir então o sinal do arco-íris. Porque o arco-íris representa a vinda do Senhor. O profeta diz que o arco-íris não representa só a primeira vinda, mas também representa a segunda vinda. E eles tiveram que passar por isto, e eles tiveram então que ir para tantos lugares e difíceis lugares. O profeta diz que quando Jó nasceu, e ele estava morrendo, ele sabia de onde o Redentor viria.
e ele queria ser enterrado lá. Quando Abraão soube que Jó estava enterrado lá, Abraão também queria ser enterrado lá e enterrou Sara lá. E cada um daqueles homens lhe foi passando o segredo. Muitos estavam ali, para eles pouco se importava aonde eles fossem enterrados. Eles não estavam nem mesmo preocupados o que aconteceria, se haveria um levantamento, se haveria uma ressurreição, se algo de especial aconteceria na Palestina, mas não com Jó, não com Abraão. Não foi assim. Eles queriam ser enterrados exatamente aonde o Redentor viria. Até mesmo José, muito tempo depois, anos depois, ele ainda estava preocupado. Ele disse: mas o dia que vocês saírem daqui do Egito, eu quero que vocês levem os meus ossos para enterrar lá na terra prometida. E cada um destes viu, pôde enxergar, porque o segredo de Deus foi passando de um para outro. Um foi contando para outro, um foi dizendo para outro. Deus foi confirmando no coração um do outro. Às vezes você ouve muitas pessoas dizer assim: eu ouvi a voz de Deus ontem, Deus falou bem forte comigo. Eu não vou duvidar disso, mas Deus não pode falar em voz humana com você, irmã, com você, irmão. Deus não que Ele não tenha poder para isso. Observe bem. Mas este não é a maneira. Com voz humana, não. Mas Deus, conhecendo o nosso corpo físico, Ele disse: eu vou falar. Quando não houver mais ninguém para falar com um homem, quando não houver mais ninguém para falar com a mulher, e eles precisarem de uma palavra, de uma advertência, ou algo numa hora de emergência, eles têm algo no corpo que eu posso trabalhar. E vocês sabem o que é? Chama-se nervo auditivo. Por isso que às vezes você diz: ouvi uma voz. Você não ouviu voz. O que aconteceu é que Deus bateu bem lá naquele nervo auditivo. Não atravesse a rua. Não vá lá em tal lugar. Aí você diz: puxa, mas eu ouvi uma voz. Mas foi o teu nervo óptico que recebeu aquele toque de Deus. E você então ouviu aquilo, e você atendeu aquilo, e depois, atrás daquilo, você viu o que tinha acontecido. Ou era para bem, ou era para mal. E Deus sempre fez assim. O profeta, ele diz assim, ó: aqui está o segredo. A palavra está na noiva. E a mente de Cristo, que Ele deseja fazer com a palavra, e ela o faz em seu nome. Ela tem o assim diz o Senhor. Ela tem o assim diz o Senhor. A noiva tem a mente de Cristo, porque ela conhece o que Ele quer fazer com a palavra. Ela executa a ordem da palavra em seu nome, porque ela tem o assim diz o Senhor. Então, quem tem o assim diz o Senhor agora? A noiva. Quem tem a voz de bênção e maldição agora? A noiva. Veja. Os que estão na noiva fazem somente sua vontade. Ninguém pode fazê-los proceder de outro modo. Eles têm o assim diz o Senhor, ou então eles se conservam em silêncio. Eles têm o assim diz o Senhor. O assim diz o Senhor é o quê? É a resposta, é a boca de Deus. O assim diz o Senhor é a boca de Deus, amém? Então, quem é a boca de Deus hoje? A noiva. Agora, se nós permanecermos como Josué e Calebe, ora, Josué significa Jeová Salvador, e ele representa o líder do tempo do fim. E Calebe representa os crentes fiéis que permanecem com Josué. Então, Josué
representa o mensageiro do tempo do fim. E Caleb representa todos que seguem este Josué, do tempo do fim. Porém, é o próprio segredo de Deus. Mas quando aquela palavra leva a vida a seu coração, e você vê aquilo, você grita, eu recebi. E você não sabe o que fazer com aquilo. Você não sabe o que aquilo fará com você. Mas você sabe que algo aconteceu e que você tem aquilo. Você não sabe nem explicar. Você não sabe nem como falar. Você não sabe nem como esclarecer. Aquilo passa a ser um mistério muito grande para muitas pessoas, mas para você não. Porque você tem a mente de Cristo. Porque agora você tem uma amizade com Cristo. Porque agora você foi chamado amigo de Cristo. Então o que ele fez? Ele deixou toda aquela multidão ali e chamou só os seus discípulos e disse assim, vocês não chamam mais de servo, vocês são meus amigos. E eu vou contar uma coisa para vocês. E ele foi contando. Só que o que eles aprenderam não chega a ser nem a metade do que nós sabemos. O profeta diz aqui, ele diz assim, que quando Jesus, quer ver, quando Jesus esteve aqui, ele não as completou quando ele esteve aqui, porque não era tempo de revelar tudo a respeito da redenção. Eles andaram com o mestre, foram chamados amigos, foram chamados ali para fazer parte daquela primeira igreja, e eles não conseguiram enxergar toda esta visão que nós temos visto. Não conseguiram ver todo esse segredo. Porque veja, irmãos, Deus não vai nos revelar a metade dos seus segredos, nem 90% dos seus segredos. Para a sua esposa, a noiva, ele revela 100% de todos os seus segredos. Porque ele não pode esconder de sua esposa o que ela precisa conhecer. Ele diz, porém, quando este Espírito Santo, esta palavra genuína entra em você, então, irmão, a mensagem já não é segredo. Você a conhece, irmão, porque tudo está claro frente a você. Tudo está bem claro frente a você. E as pessoas ficam correndo de um lado para outro, as pessoas ficam preocupadas do que aquilo possa representar, as pessoas ficam preocupadas do que aquilo significa, e as pessoas, elas esquentam sua cabeça, e elas correm de um lado para outro, e eles ficam de uma maneira que quase eles entram em depressão e ficam tão preocupados, enquanto que a promessa dele é que ele ia sussurrar todos os segredos no ouvido de sua noiva, que ela não ia ficar sem o conhecimento de nada. Olhe, estou seguro de que nós muitas coisas não entendemos. Bem, eu não consigo ver isto como eu deveria ver. Eu estou seguro de que vocês não veem algumas coisas como eu deveria ver. Você está vendo? Porém, o grande mistério de Deus, o que o eterno Deus tinha como um mistério, tem agora sido revelado em Jesus Cristo, logo transmitido para a sua igreja. Jó estava em tanto problema, tanta miséria, que um dia ele perguntou assim, quem é capaz de contender com Deus? Quem é capaz de se justificar perante Deus? Porque quando você tem uma pergunta, ele tem a tua pergunta e já tem a resposta. Se ele quiser, o sol amanhã nascerá, isso Jó falando. Se ele não quiser, o sol amanhã não nascerá. Logo, quem é o homem para se justificar perante ele?
Quem é o homem que possa falar algo para ele? Quem é o homem que possa instruir a mente de Deus? Quem é o homem que pode falar algo para Deus e lhe ensinar? Irmãos, nós somos ensinados cada dia. Nós aprendemos cada dia. Nessa condição que nós estamos, da maneira como nós fomos feitos, Deus, Ele nunca pode aprender a cada dia, mas nós estamos aprendendo a cada dia. Nós estamos crescendo na fé a cada dia. Deus não pode crescer na fé a cada dia. Nós estamos crescendo no conhecimento a cada dia. Deus não pode crescer no conhecimento a cada dia. Nós crescemos cada dia na paciência, na misericórdia, na longanimidade, no amor, mas Deus não pode crescer. Alguém perguntou certa vez para um pregador: o que é que Deus não pode ver, mas eu posso? Pergunta difícil, né? O que é, pregador? Que Deus, se Ele fizesse todo o esforço que Ele fizesse, sendo Deus, sendo a fonte da sabedoria, sendo a fonte do poder, mas há algo que Deus não pode ver. E você pode ver, pregador. Você pode ver, irmão. Você pode ver, irmã. Mas aquilo foi tão embaraçoso, e ele então veio vindo, e ele disse: você sabe o que Deus não pode ver, mas eu posso ver? É que Deus não pode ver ninguém maior que Ele mesmo. Ele não pode ver ninguém superior a Ele mesmo. O seu conhecimento, o seu poder, todo o poder, todo o conhecimento, toda a instrução, Ele é a fonte disso. Mas nós, cada dia, estamos aprendendo. Cada dia nós estamos crescendo. Cada dia nós estamos caminhando. Ele segue. Isso é o que Deus, Cristo, está fazendo para a igreja. Está vendo? Ele a está deixando conhecer os segredos. Quando alguém escolhe você para contar um segredo, chama você do lado e diz: eu tenho um segredo para você. Né? Ah, mas a pessoa se sente importante, né? Um segredo para mim? Puxa, mas contar um segredo para mim, olha. Então eu sou da íntima confiança dessa pessoa, né? Então, ele a está deixando conhecer os segredos. Justamente os segredos. Não a essas namoradeiras. As denominações. Eu quero dizer à sua esposa. Você está percebendo, irmão? Agora olhe. Não por ter a revelação de seu segredo, declarado a eles, por sua graça, como é a graça de Deus, as pessoas, eu sei disso. Espero que vocês não pensem que isto soe pessoal. Um bando de gente, ou isto ou aquilo, mas o segredo que Deus está compartilhando com toda a igreja, somente, está vendo? Isso não quer dizer somente eu ou somente você, quer dizer todo o corpo da igreja, ele está tentando entrar nela. Sempre gosto de frisar isso aqui. Quando nós falamos, às vezes nós dizemos, porque a noiva, porque a igreja, porque o corpo de Cristo, porque os membros deste corpo. Aí a nossa mente é tão finita, tão pequena, que nós pensamos, bom, noiva, então a noiva da Rua Carlos Senfelder. Já pensamos nisso. Mas quando ele fala de noiva, quando ele está falando de corpo de Cristo, isto é um corpo. Isto não é, este corpo é formado de membros. E não é apenas os membros do tabernáculo Luz do Entardecer, não é apenas que está situada na Rua Carlos Senfelder. Ele está falando
de uma igreja, de uma noiva universal. Ele está falando de um corpo universal. Ele está falando de um povo que está verdadeiramente comendo a palavra. Ele está falando de um povo, de um grupo de águias que está se beneficiando do corpo fresco. Ele está falando de um povo que tem visão profética. Ele está falando de um grupo de pessoas universal que tem apetite para comer carne fresca. Então veja, então o que ele está fazendo? Ele está levando a sua noiva, a sua esposa, a um grau tão grande de sigilo, que agora ele está contando para ela, não coisas reservadas, não coisas confidenciais, não coisas secretas. Agora ele está revelando assuntos ultra secretos. Agora você já está se aprofundando, agora você já está entrando na presença, agora você está ouvindo como Jó ouviu, agora o seu corpo já está sendo transformado, agora você já está entrando na dimensão, agora você já está, seu corpo já está sentindo aquela dimensão se aproximando de você, agora você está conhecendo melhor as coisas, agora sua mente está sendo mais aberta, agora o Espírito já está ungindo você com aquele bálsamo da sua misericórdia, sua graça, não porque você estudou muito, não porque você leu muito, mas é que porque você é um eleito, é um amigo de Deus. Então, porque você é um amigo de Deus, então agora Ele te chamou. Ele agora disse, meu amigo, vem aqui, porque eu tenho um segredo para contar para você. Agora eu tenho algo maior, eu tenho mais, não apenas de cura física, não apenas de reconhecer segredos do coração, mas agora eu tenho para você algo que vem de cima, algo maior, algo mais poderoso, que te dará a fé de arrebatamento. E é isso que nós precisamos, porque o profeta diz que com as coisas que nós temos, com essas pequenas coisas que nós temos, nós vamos dar um voo, não é nem de falcão, porque o falcão ainda vai longe, o falcão quase vai aonde a águia vai ter um voo aí de gaivota, vai voar em alguns lados onde tem alguns peixes podres por aí, onde está mexendo algum barco que vai indo aí por esse mar da vida. Você chega nessas cidades portuárias, estão aqueles barcos indo, se afastando do cais. E em cima está cheio de gaivota. Se pensa que elas voam alto, elas ficam tudo assim a poucos metros do barco. Qualquer peixinho podre que jogar para ela está ali com o bicão dela pronto. Não, mas agora ele está falando de algo maior, de algo que vai acima da estrela, de algo que vai acima dos planetas, de algo que vai acima de todo o universo. Via Láctea ainda não é nada para o segredo de Deus. Às vezes, nós pensamos quando olhamos estas grandes coisas que a ciência nos apresenta. E nós ficamos admirados. Olhamos o nosso celular e ele agora é 6G, não 4G, ele é 5G. E nós ficamos admirados porque ele mostra as fotografias com uma nitidez, uma resolução muito boa, e nós ficamos admirados porque ele não precisa de uma antena, e ele fala com as pessoas do outro lado do mundo, e nós damos tanto ênfase, e nós fazemos questão de abrir e mostrar nosso celular, nosso smartphone, nosso iPhone, fone, e nós ficamos olhando e nós ficamos admirados com aquilo. Porque nós achamos que aquilo está evoluindo, nós achamos que aquilo é algo muito bom. Veja, isso são tudo coisas que perecem, mas nós estamos falando de algo que nos transportará acima das estrelas. Nós estamos pensando em algo que nos tirará deste corpo, desta condição física, que nós estamos agarrados neste chão, que vai nos manter só aqui. Mas nós estamos pensando em algo que entrará dentro de nós e nos trará uma plena e completa transformação. Porque o que nós precisamos é disso mesmo, é de uma transformação. E sabe o que faz a transformação? É uma fé perfeita.
Estava olhando esses dias, a primeira mensagem que nós temos gravada, que o profeta gravou, chama-se Fé é Substância. Ele pregou em 1947. A primeira mensagem gravada é Fé é Substância. Ele pregou em 1947. Então, veja, quando Deus deu a ordem para que ele armazenasse o alimento, e ele então recebeu aquilo ali, ele começou a armazenar o alimento, a primeira mensagem foi essa. Então, isso que nós precisamos, é de uma fé, não uma fé para que nós tenhamos fé porque nós queremos uma casa nova, então eu tenho fé que vou ter uma casa nova. Não, eu tenho fé que esse ano eu troco o carro. Esse ano eu troco o carro. Eu tenho uma fé tão boa que eu acredito que esse ano eu vou ganhar muito dinheiro. Não é dessa fé. Essa fé é boa também. Essa fé nós precisamos enquanto nós estamos por aqui. Porque se você não tem fé para nem essas coisas, porque sem fé é impossível agradar a Deus, mas agora nós estamos pensando que nós estamos recebendo o sussurro do segredo de Deus. Nós estamos recebendo agora esta grande palavra de segredo que é capaz de transformar estes velhos corpos em um novo corpo, para que então nós possamos ser transformados. Então ele diz assim, uma vez nascido de novo, o Espírito Santo toma o seu lugar no coração. Algumas pessoas jovens, talvez, não os jovens, talvez os analfabetos, não importa como seja, não há ninguém que possa explicar isto. Então não se sinta mal porque você é analfabeto. Você não pode explicar isto. Ainda não houve alguém que pudesse explicar isto. Não importa quão esperto ou quão inteligente. É o próprio segredo de Deus. Você é analfabeto, mas veja, você tem algo aí dentro de você, que é aquele grande Deus, ele sussurra no teu coração, então aquela palavra te leva vida para o teu coração, e você vê aquilo, então você se alegra com aquilo, então você tem um concerto com Deus. Você tem uma aliança com Deus. Você tem um pacto com Deus. Então, se você tem esta aliança, se você tem esse concerto, se você tem esse pacto, Deus está totalmente obrigado a revelar o seu segredo a você. Os que estão na noiva, fazem somente sua vontade. Os que estão na noiva fazem somente sua vontade. Ele mostra a ela sua palavra, a palavra de vida. E o que ela faz então? Ela não coloca as mãos nos ouvidos para não escutar o que ele diz. Ela imediatamente a recebe. Amém. Se Maria tivesse cerrado os ouvidos quando o anjo Gabriel veio para falar com ela, nunca o segredo de Deus tinha vindo morar no ventre dela. Ela podia rejeitar. Ela podia dizer, não, eu não dou conta disso aí. Eu sou uma moça de 16 anos, 18 anos. O profeta disse que ela tinha entre 16 e 18 anos. E ela disse, não, a minha idade, eu não tenho idade de responsabilidade. Uma idade de responsabilidade para receber algo tão tremendo. O que? O Salvador? É o que de ti vai nascer. O que em ti está posto será filho do Altíssimo. Certamente ela voltou correndo nas escrituras lá atrás, em Isaías, e viu que uma virgem conceberia, ela viu que seu nome seria Conselheiro, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, todos aqueles nomes ali. O que? Isso aí dentro de mim? Maria, eu, de Nazaré, dessa cidade da Galileia? Não posso receber isso.
Eu não aceito essa responsabilidade. É muita coisa para mim. Se ela não recebesse, então ela não carregaria nela o mistério de Deus, porque Cristo é o mistério de Deus. Ela nunca duvida dela. Por conseguinte, nada pode causar-lhe dano, nem mesmo a morte. Porque se a semente for plantada, a água a ressuscitará novamente. E a semente, enquanto Laodiceia, que é escuridão, que é trevas, e a semente, no escuro, ela nunca nasce. Ela precisa de sol, ela precisa de luz. E essa semente, diante da luz, diante do sol, e tendo água, ela imediatamente ela nasce. Ela já germina, ela vai mostrando que ela está crescendo, que ela está subindo, que ela está se mostrando, e daqui a pouco ela será um pequeno arbusto, uma pequena vara, daqui a pouco ela é uma árvore, e daqui a pouco ela será uma grande árvore. Ele diz, a água a ressuscitará novamente. A água da palavra. Eis aqui o segredo disto. A palavra está na noiva. A palavra está na noiva como estava em Maria. A palavra está na noiva como estava em Maria. Maria tinha Cristo dentro de seu ventre. A noiva tem Cristo dentro de seu coração. A palavra é vivificada pelo Espírito. E ela se cumpre. E você passa a ser o segredo de Deus. Você que passa a ser o segredo de Deus. Porque se ele mandou João comer o livro é um segredo. João se tornou o livro se tornou João. Para João não é mais segredo, mas para o mundo é um grande segredo. É um grande mistério. Então, irmão, irmã, você é o segredo de Deus nesta era. Porque dentro de você está o segredo de Deus. O segredo de Deus veio ao profeta Josué. Você é o Caleb. Caleb ficou ao lado de Josué. Creu em Josué. Recebeu o que Josué falou. Então, o que aconteceu? Então, ele passou a ser um seguidor de Josué. Você recebeu a mensagem. Você ouviu a palavra. E essa palavra, então, em você, ela vai trabalhando, vai te lavando, vai te ensinando, vai te esclarecendo, até que o dia seja dia e a estrela da alva se esclareça em vossos corações. E a estrela da alva é Cristo. E Cristo é a palavra. É o segredo de Deus. E é disso que nós estamos falando. Aqui está o segredo de Deus. A palavra está na noiva e a noiva é o segredo. Daí você acha que é muito pouco, né? Você vai para casa, aí você vai trabalhar, você dorme, tudo como as outras pessoas fazem. Você tem dor de dente. Porque se você não tivesse dor de dente, não, eu sou mais especial, porque eu não tenho dor de dente. Não, eu sou mais especial porque eu não tenho febre. Daí Deus seria injusto. Porque se você não passa pelos testes da vida, se você não passa pelas dificuldades da vida, se você não se machuca entre os espinhos da vida, se você não é levado lá em cima na montanha, no monte, até que você se transfigure, até que você possa ser este segredo de Deus, até que você possa mostrar para o mundo que a palavra de Deus está em você, que você comeu o livro e que o livro agora é você, então daí Deus seria injusto, porque Deus estaria favorecendo você e o outro que está ali do lado não seria favorecido. Você tem as mesmas tribulações,
você tem as mesmas dificuldades, você tem que pegar o ônibus, você tem que trabalhar, você tem que ir ao médico, você tem que fazer tudo o que um ser humano faz. Mas o segredo está dentro de você. Não é o que está por fora. Não é o que nós apresentamos. O vizinho te olha, você sai todo dia com o carro, vai para o trabalho, você volta ao trabalho, vai para a padaria, volta à padaria, vai no mercado, 5 anos no mercado, bom dia, boa tarde, boa noite. Parece uma pessoa comum e não sabe que ali vai o segredo de Deus. Não sabe que ali está aquele que vai condenar o mundo. Porque Paulo diz que não sabeis vós que os santos vão condenar o mundo? Não sabe que ali está andando uma grande fonte de mistério de Deus. O profeta diz, este segredo é você estar na noiva. Está feliz por ser o segredo de Deus? Quando Jó morreu, ele especificou onde ele seria enterrado. Gostaria de saber o porquê? O profeta pergunta. Quando Jó morreu, ele especificou onde ele seria enterrado. Gostaria de saber o porquê? Então eles sepultaram Jó. Em seguida veio Abraão, anos depois. Quando Abraão morreu, ou melhor, quando Sara morreu, Abraão foi diretamente para a mesma terra onde Jó havia sido enterrado. E comprou um pedaço de chão e sepultou Sara. Aquele mesmo Jó, lá que disse, que Deus estava sussurrando, que uma palavra, quando ali Elifas, né? Elifas quer dizer, Deus é sua força. Nesta hora de miséria, então, Deus em sua força, Elifas, o significado desse nome, Elifas, quer dizer, Deus em sua força, ele veio para ele e respondeu e disse, uma palavra se me disse em segredo, e os meus ouvidos perceberam um sussurro dela. Falou para Jó. Jó estava inquieto. Então, ele diz, Abraão descansou com Sara também, no mesmo lugar onde Jó estava. Porque Deus tinha falado um segredo para Jó. Ele começou a olhar e Jó viu tanta coisa. Jó viu a criação. Jó viu o plano. Até que por fim, ele olhou e viu o seu corpo redimido. Ele viu que ele se levantou, aí ele olhou e viu que era a Palestina. Ele falou, não, mas então é para lá que eu quero ir. Porque eu sei que o meu Redentor vive. E não outros olhos, mas esses mesmo. Na minha carne eu verei a Deus. Então ele queria ir para lá. Ele queria voltar lá àquele lugar. Eu me pergunto, por quê? Abraão gerou Isaac. Isaac morreu e foi sepultado com Abraão. Quando Isaac gerou Jacó, de quadril aleijado, morreu lá no Egito. Jacó morreu no Egito. Mas antes dele morrer, ele chamou José, o seu filho, o profeta, e disse, coloque a sua mão em meu quadril aleijado, aqui onde o Espírito Santo me tocou um dia, e desde então eu tenho andado diferente. Sim, disse, coloque sua mão em meu quadril, e jure pelo Deus de nossos pais que você não me enterrará aqui embaixo, neste lugar. E eu fico às vezes me perguntando, por que será isso? Eu realmente me sinto religioso agora. Querem saber por quê? Não está escrito na palavra, mas eles eram profetas. Eles viam aquilo, sabem por quê? Não me enterre aqui embaixo no Egito. Não, mas me levem ali para cima e me sepultem com meus pais. E me sepultem ali. E quando José morreu, ele disse, não me enterrem aqui. Peguem meus ossos, era uma perfeita representação de Cristo. Ele disse, um dia Deus lhes visitará. Então levem meus ossos para a terra prometida e enterrem. Eles captavam a visão que Jó teve. Os segredos que foram contados a Jó, foram contados a ele. Viu porque nós temos mais segredos
do que todas as eras juntos? Porque nesse tempo agora, as eras se passaram. Nunca eles puderam saber sobre a semente da serpente. Eles nunca puderam saber sobre os segredos do Velho Testamento e coisas que ficaram ali, coisas simples que nós vemos, como o batismo, a unidade de Deus e todas estas coisas. Eles nunca puderam ver. Mas nós não ficamos só nessa primeira etapa, só nessa segunda etapa. Nós agora estamos na terceira etapa. Agora nós estamos no documento ultra secreto. Agora são poucos os que verdadeiramente estão captando. São poucos os que estão sendo chamados amigos de Deus, porque se agora vocês são meus amigos, eu então agora vos dou a conhecer os mistérios do reino. Então nós chegamos a ser conhecedores dos mistérios do reino. Eles sabiam que Jesus estava vindo. Eles sabiam que ele levantaria e que haveria uma ressurreição nos últimos dias. Não no Egito, mas na Palestina. Quando lhes foi revelado o segredo de que eles estariam ali na Palestina, que ele levantaria ali, então, agora eles queriam ser levantados naquela manhã de Páscoa, quando aquele Cristo ressurreto se levantaria e eles teriam o seu corpo redimido. Amém? Nós somos o segredo de Deus. Você é o segredo de Deus. Cada vez que o diabo vier e te atacar aí na rua, e ele vier e colocar coisas em tua mente, se diga: Satanás, eu sou o segredo de Deus. Quando o diabo vier e trazer uma enfermidade, se diga: Satanás, eu sou o segredo de Deus. E quando o diabo vier te desafiar, você diga para ele: eu sou o segredo de Deus. Antes que Abraão pudesse ver Elohim, ele teve que haver 25 anos de teste. Antes que os filhos hebreus pudessem ver o quarto homem, eles tiveram que passar por uma fornalha ardente. Antes que Daniel pudesse ver um anjo, ele teve que entrar na cova dos leões. E antes que Noé pudesse ver o arco-íris, ele teve que flutuar 150 dias nas águas do dilúvio. Mas antes que Jó alguma vez pudesse ver a ressurreição, ele teve que perder tudo o que ele possuía. Mas depois, o segredo lhe foi revelado. Aí então, ele podia dizer: não apenas ouço, mas agora eu vejo. Amém? Senhor, nós estamos tão agradecidos, porque o Senhor tem chamado um povo para ser o segredo do Senhor. E não é por esforço, Senhor, não é porque corremos, não é porque, Senhor, nossas próprias habilidades, não é porque nós, Senhor, somos melhores que alguém, mas é que o Senhor, antes da fundação do mundo, o Senhor já havia morrido. Então o Senhor pegou daquela célula de sangue, e o Senhor então escreveu os nossos nomes no livro da vida do Cordeiro. E nós fazemos parte do mistério. E nós, Senhor, somos um segredo contido no livro. E este segredo agora, Senhor, está andando por este mundo. Oxalá, Senhor, as pessoas soubessem, ó Pai, que do lado de sua casa, em uma pequena casa, habita o segredo de Deus. Se as pessoas pudessem ver que Ele trabalha ao lado de um vaso que é o segredo de Deus. Senhor, teus filhos sempre foram, ó Pai, irreconhecidos. Mas o Senhor Jesus, naquele dia,
Quando eles perguntaram que era João, ele disse: ele é mais do que um profeta. Ele é o anjo de Deus para esta era. Senhor, aqui estão estes vasos, os quais o Senhor tem sussurrado o segredo de tua palavra. E o diabo tem que respeitar, Senhor, porque estes irmãos, estes vasos estão escondidos em Cristo. E o nome do Senhor Jesus Cristo está sobre suas vidas. E um dia, Senhor, nesta alguma manhã, estes corpos, ó Pai, serão transformados para serem levados para outra dimensão. Ajuda a nossa fé, que possamos manter isto em nossa alma, em nossos corações. No nome de Jesus Cristo é que nós oramos, para a tua glória. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Nos acompanharam de Cosmópolis, em São Paulo, Aparecida e família. Porto Feliz, Valdirene, Débora, Francisco. De São Leopoldo, em São Paulo, Margarete e Sabrine. De Toledo, Valmir Mussolin, Gerson, Inês, Wesley, família. Kardec, Lourdes, Neyton, Maria, Guiomar, Uriel, família. Irmã Ruth, Irmã Graça, Ana. De Curitiba, Irmã Lídia. De Cascavel, Guedes e família. De Itajaí, Lázaro e Júnior. De Camboriú, Alodir Cardoso. De Florianópolis, Hélio e família. De Itajaí, Luiz Carlos dos Santos. Novo Hamburgo, Tiago, Ada e Rosane. De Sindrolândia, em Minas Gerais, Suzana Pinheiro. Marcos Maia e família. De Novo Hamburgo, Ada de Vespasiano, em Minas Gerais, Ailson Alves. De Araxá, Minas Gerais, Sivaldino Souza e Leles. De Ferraz de Vasconcelos, Gerson e família. De Sabará, em Minas Gerais, Helenice e Liana e Ângela. O irmão Enes de Mogi das Cruzes também está acompanhando no trabalho com 5 pessoas. De Gravataí, no Rio Grande do Sul, Sandra e Ana Lídia. De Macaé, Elifas e Mônica. De Brasília, Marcelo Lima. Deus abençoe todos vocês aí, que vocês sejam também este segredo de Deus. Vocês são este segredo de Deus para este tempo. Oração pelo irmão Tiago Rodrigues, que sofreu acidente de carro. Também acompanho Ezequiel Maia, Marta Maia e Antônio Feitosa. Vamos ouvir o hino e logo nós estaremos orando por estas vidas. Hoje eu vim aqui para falar da minha fé. Vamos colocar de pé, moço? O que Deus fez com a noiva, mostrar o que ela é. Ela é o segredo de Deus, abrindo a redenção e a proclamando para si. O que me pertencia, a vida eterna estava ali. O molho foi movido, abrindo o livro para nós. A redenção chegou, está aqui. Deus tem nos dado a mesma fé de nossos pais. A palavra está aberta e hoje sei que sou redimido, redimido, estou voltando para a morada que Ele prometeu. Redimido, redimido, estou voltando. Chegou a hora de partir, é jubileu. Aleluia. Brevemente o segredo será tirado dessa terra. Aleluia.
Senhor permitindo, amanhã queremos estar aqui outra vez. Vamos curvar as cabeças e vamos orar por este pedido de oração. Irmão Tiago Rodrigues sofreu um acidente de carro. Se você também quer ser incluído, quer levantar sua mão por você ou por alguém. Senhor nosso Deus, a Tua palavra foi falada. O Senhor disse que os sinais seguirão aos que creem. E a palavra não volta vazia para o Senhor. E aqui agora, Senhor, este pedido de oração, este acidente com Tiago, Senhor, aonde ele estiver lá, Senhor, que ele possa ser alcançado pelo poder do Senhor Jesus Cristo, que todo mal seja desfeito, que ele possa, Senhor, ser recuperado deste acidente, que o Teu Espírito o visite, Pai, que Tuas mãos de poder seja misericordioso com esta vida, para lhe dar uma chance, para que ele possa, Senhor, estar em Tua presença, e também Teus filhos, Senhor, com suas mãos levantadas, suas dificuldades, seus problemas, cada um de nós que carregamos nesta vida, Senhor, mas sabemos que há um Deus capaz, que não está, Senhor, com seu braço encolhido, que não possa abençoar, um Deus que tem seus ouvidos abertos, Senhor, para ouvir a voz de clamor dos seus filhos. Pai, abençoa Teus filhos, soluciona seus problemas, repreende o inimigo, acrescenta a fé, repreende a dúvida, Senhor, e traz o benefício que eles, ó Pai, precisam e necessitam. Nós os encomendamos a Ti, Senhor, e leva-nos também a nossos lares, e abençoa Teus filhos oficiais desta igreja que estão viajando, suas famílias, seja com eles. Pai, no retornar, guarda de todo mal. Nós os encomendamos a Ti, Senhor, no precioso nome de Jesus Cristo e para a Tua glória. Amém, Senhor. Deus os abençoe. Amém. Sou daqui, em minha alma impresso, o meu lar por vir, uma longa estrada eu já percorri, porquanto se eu caí, foi parte da jornada, e neste caminho tudo ficou para trás, tradições humanas, nem me lembro mais. Foi numa alvorada, o sol iluminou, e a pátria tão sonhada, enfim se revelou. Está aqui dentro de mim, meu país, e nem divisas, nem fronteiras podem me impedir. E sobre ele está o rei, que governe a sua lei. É o amor, é o amor, está aqui dentro de mim, meu país. Se fecho os olhos num segundo, eu posso sentir isso. Emana leite e mel, e é o próprio céu, a sétima dimensão em meu coração. Está aqui
está aqui dentro de mim, meu país, e nem divisas, nem fronteiras podem me impedir. E sobre ele está o rei, que governe a sua lei. É o amor, é o amor, está aqui dentro de mim, meu país. Se fecho os olhos num segundo, eu posso sentir que a terra mana leite e mel, e é o próprio céu, a sétima dimensão em meu coração. O reino de Deus não virá em aparência exterior, como João foi arrebatado no dia do Senhor. De uma porta aberta no céu, uma voz que disse: subi cá. Quando olhei eu pude ver uma grande águia a me chamar. Está aqui dentro de mim, meu país, e nem divisas, nem fronteiras podem me impedir. E sobre ele está o rei, que governe a sua lei. É o amor, é o amor, está aqui dentro de mim, meu país. Se feche os olhos num segundo, eu posso sentir que a terra mana leite e mel, e é o próprio céu, a sétima dimensão em meu coração. A sétima dimensão, a sétima dimensão em meu coração.